Mesmo sendo um artista, eu creio que ele tenha seus fetiches, suas fantasias, seus desejos. Bem, hoje traremos mais uma obra de Robert Crumb que vai tentar nos ajudar a montar esse mapa mental sobre essa figura tão ilustre, mas também tão controversa. A edição de hoje será essa aqui, ó, A Mente Suja. Vocês estão no Perd Geek? Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam gostando dos nossos conteúdos, né? Tô gostando bastante de reviver, né, relembrar alguns momentos das minhas leituras de quando eu fiz desses materiais primeiramente, e tô dividindo aqui um dos, digamos, eu não diria prazer culposo, né, que é o termo guilt pleasure, que o pessoal fala como se fosse, nossa, um bagulho tão ruim, mas eu gosto tanto. Aqui é mais o lance da culpa de como fosse o próprio Crumb, né? Aquela retração, os desejos, as taras até, por que não, sendo externadas em forma do quadrinho, na obra dele como um todo. Apesar dos pesares, ele é sim uma figura muito marcante na indústria, no pedaço underground, no geralzão, na parte americana, no cenário mundial, na gibisfera mundial, vamos dizer assim, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a edição e vou tentar destrinchar algumas coisas, porque esse aqui é um dos catadões, digamos assim, mais complicados de se falar, porque ele tem muita parada curta de vários momentos. Novamente, a temática é justamente esse lance da mente suja dele, beleza? Olha pra vocês verem o tamanhão desse negócio. Uma edição de capa dura, tá? Essa é a frente, olha que bacana, beleza? Essa é a lombada, tá bom? E essa é a contracapa. É uma edição zona todinha em couché, tá? Essa aqui já é da época da Veneta. Eu não sei se é esse que veio primeiro ou Viva a Revolução. O mais recente aqui no Brasil, pelo menos no braço da Veneta, é o Blues, né? A versão revisada 2.0, tá bom? Aqui tem arte colorida, tem arte preto e branco, e eu vou estar falando para vocês um pouco mais, o que eu consegui pelo menos. Fazendo contraponto com os meus problemas com as mulheres, pessoal, esse material também vai falar muito do lance do eros, né? Do lance do erotismo, da mente, digamos, muito retraída, né? A mente mais safadona do Crumb. Porque lá nos meus problemas falava muito desse lance da relação conflitante, mas já dava uma esbarrada, né, nessa saricagem, né, no ato do coito. Só que ali era muito do lance da admiração dele com as mulheres, aquele negócio até de sofrer por elas ou alguma coisa nesse sentido. Aqui já vai mais pro lado, digamos, centrado nele, mas vamos dizer assim, numa veia mais dominadora, porque ele nos meus problemas, por exemplo, é como se ele estivesse sofrendo, passando aperto, são causas em decorrência de terceiras, de outras moças. Aqui não, ele se põe no foco da parada, né? Que aí seria o que? As perversões dele, as taras dele, as fantasias, né? Aqui nós temos diversos materiais, eu vou estar falando aqui, se bobear até alguns a mais, para poder complementar, porque os outros vídeos vocês bem viram com trouxe curiosidades, comentários por fora e tal, e aqui a proposta é bem simples, é um catadão de tiras, ilustrações de página única, uma outra splash page, né? Um ou outro segmento ali de humor, mas no geral abordando, né, esse lance da putaria desenfreada na mente do cara. Temos coisas mais tranquilas, né, como as preferências dele, ele gosta de mulher parruda, uma outra ilustração dele no ato do coito, até com a própria Aline Kominsky, né, finada, né, Deus a tenha. E é bacana, ele conta as aventuras e desventuras, né, amorosas, para não falar aquela outra palavra com S, né, e assim, é bacana ver como ele trata isso com uma certa naturalidade. Talvez ali no início da carreira dele, e até isso foi falado um pouco nos outros vídeos aí, né? Ele era um cara muito retraído, ele era um cara muito pra dentro, por conta da criação, que ele era um cara mais tímido. A cabeça dele, né? Ele é um cara muito neurótico, os nervos dele são muito sensíveis, aparentemente, né? Pelo menos quando ele era mais novo, hoje em dia ele parece estar mais tranquilo. E ele vai pondo isso pra gente e expondo. Talvez no passar dos anos ele foi desencanando disso e principalmente caindo de lama, né? Caindo de cara na lama da putaria. Porque ele não põe só as coisas mais que nem o pessoal da vertente mais oriental chama de vanilla, né? Que é o feijão com arroz, a coisa mais tranquila, papai e mamãe. Não. Ele começa a botar paradas envolvendo cunho racial, que isso pega mal, isso hoje em dia é visto com extremos maus olhos, né? Na época já era bem mal falado, se não me engano, acho que o nome dele é Angel Food Max Page, que é uma moça, um estilo aborígene, na realidade é caracterizada no método do blackface, né? Que é a cor disso aqui praticamente e o beição vermelho e tal, né? O menininho da revista Gibi aqui no Brasil foi nesse estilo, infelizmente. Há algumas histórias do Tintin, quando deu aquela cagada do Tintin no Congo também, Zé, né? É o jeito estereotipado, né? O pessoal chama de blackface pra ficar mais fácil de uma vez, mais fácil de se remeter, de se caracterizar, de se entender
no termo. Na época ele até tentava se retratar um pouco, sabe? Ele falava que era como se fosse pra levar na esportiva. Claro que é uma parada muito pesada, né? Como se fosse objetificando a mulher negra, a mulher afro, não sei o que, né? Só que pra ele sempre falou, olha, eu gosto de mulher, seja negra, branca, azul, rosa, chinesa, americana. Pra mim, mulher é mulher, né? Principalmente na preferência dele. Então ele usava daquilo de subterfúgio pra poder chocar um pouco. E aí eu acho que não tá errado. Não errado de se fazer, porque realmente é uma parada muito barra pesada e é um assunto, uma forma muito delicada de se colocar, né? Você tem que ter maestria, você tem que ter muito tato na hora de fazer isso. Por que eu falo isso? A questão de certos episódios ali, né? Até na tradução ficou assim, é engraçado, mas é zoado, né? É uma parada meio humor ácido, né? Porque você não pode falar outra palavrinha hoje em dia que o pessoal tá corrigindo. Ai meu Deus, né? É um lance do humor ácido que você ri, mas aquele riso de culpa, tipo, pô, mano, que parada triste, que parada paia. Se não me engano, eu acho que tem no América, por exemplo, aí já é pra um outro lado, mas só pra vocês entenderem, são casos de um cara negro tomando porrada da polícia, porrada de outros brancos, tem até uma tira, eu não sei se eu botei na capa de algum dos vídeos, que é o, tipo, 3 caras correndo, um cara americano, um cara judeu e um cara negro. E sempre zoando, o primeiro branco, né? Vamos supor, o bandido branco, falando, nossa, como é ruim ficar correndo da polícia, correndo da porrada. Aí depois é o judeu, isso que a gente tá quase 100 anos aí correndo. Aí o negro, né? Não, e nós que tá mais de 600, 500 anos, não sei o que. Eu tô citando outros exemplos de outros materiais para tentar montar um mapa aqui do raciocínio dele para vocês, né? Não é que ele é um cara super intrincado, super complexo, não, mas é como eu falei, o material é simples. Então você lê uma proposta muito na cara, muito ali em cima. E como eu disse, né, tem um lance da Angel Spade, tem um lance mais tranquilo da vida dele, e tem umas paradas mais barra pesada, que assim, é pesado de você ler, com certeza. Eu casquei os bicos, porque é um bagulho tão absurdo, uma parada tão bizarra, tão anormal, realmente anormal, que você começa a rir de desespero. Que é o lance do que, por exemplo? Acho que é o Joey Blow, né? Que é um segmento ali do menino com a família, aquela palavrinha com I, sabe? Que envolve relacionamento com pessoas da mesma família, essas paradas assim. Tem uma outra, né? Que é um segmento maior. Tem o Joey Blow, se não me engano, e tem um outro, tá? Que seria da família inteira. E assim, mano, você lendo aquilo, você pensa, velho, aonde que o cara tá se enfiando, pelo amor de Deus? É coisa normal, é barbaridade, é coisa barra pesada, né? Tem outras mais bobinhas, acho que eu até separei arte pra vocês, do cachorro quente, do pãozinho de cachorro quente com a salsichinha, as coisinhas mais bobinhas, mais inocentes. Então, assim, a veia do material, ela vai muito nesse lance do mais 18. Eu não sei se eu falei em outros vídeos, mas pela caridade, viu, gente? Vocês estão vendo aqui pela resenha que isso aqui, 90% que eu vou falar pelo meu palavreado ou pelo conteúdo das resenhas nessa maratona aqui de Crumb, não é aconselhado, não é recomendado para menor de 18, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, tem outras ilustrações, outros exemplos de capas que ele fez, né? Tem uma que eu lembro que eu acho que é Yellow Dog, que é uma das primeiras paradas que eu acho que ele colaborou, sabe, nessa veia mais safadona, assim, malandrona, né? Tem outros exemplos, outras épocas, né? Tem um que é só de... É porque é foda ficar falando essa palavra aqui no YouTube, mas é só de edições, coisas envolvendo o escapamento, né? Que é aquela palavra com A no caso, né? E assim, você vai lendo, e no meu caso, que eu já tenho essa veia, esse apreço por coisas mais barra pesada, né? Claro que eu não sou, digamos assim, né, embaixador daquela palavrinha com I que envolve a família, eu não acho isso correto e tal, porque, novamente, eu acho que eu falei isso em vídeos anteriores, o Crumb, ele age muito pelo mesmo preceito do pessoal do stand-up. É uma obra de ficção, é um negócio de mentirinha. Então, se tá dentro ali daquela brincadeirinha, e principalmente se ele próprio não colabora com isso, né, não corrobora com essas paradas, eu não vejo por que não deixar, por que encrespar com isso. Afinal, se ele próprio não o pratica, e muitas das vezes isso é até uma forma de expurgo desses pensamentos, porque ele nunca escondeu isso, né? Não que ele tenha vontade, mas é aquele lance de botar pra fora. O lance da Angel Spade McFood foi isso, né? Muitos anos. As paradas das taras dele foi isso. Uma ou outra ele deve ter concretizado, ele deve ter botado pra fora com a Aline ou qualquer outra moça que ele tenha se relacionado na época. E assim, eu não vou falar que tudo que tá ali é ordeiro e correto, que obviamente não é. Só que agindo pelo preceito da gozação, da piada, da tiração de sarro, vamos dizer assim, é um baita material na minha opinião, tá? Ele põe pra fora muitas das coisas que ele pensava, e eu não sei se tem algumas partes que eu separei e tal, mas eu até folhei um pouco antes de gravar pra vocês aqui, que ele falava que tinha muita coisa ali que ele tinha que botar pra fora, era um ímpeto, era um negócio, um fogo no rabo que ele queria,
de expressar aquilo. E no lance que ele já estava, né, bem conectado com a veia artística dele, ele pensou, por que não fazer? Tem outras coisas que não envolvem ele propriamente, né, tipo esse lance da família do Joey Blow e umas outras paradinhas. Uma garota que fica esfregando as pernas e ela, né, não sei se é de tanto prazer ali, né, ela até enrosca os dentes na beirada da janela, assim, até, assim, é engraçado que você vê os dentão dela agarrando, e aí já é o traço mais caricatural, né, ele apela mais pro caricatural, que ela fica parecendo um dente de reto escavadeira, assim, agarrando o berol da janela, assim, é bem engraçado. Tem outras coisas, tem uma outra arte, assim, que, se não me engano, eu até separei pra vocês também, que é ele mostrando a capa da Weirdo pra uma moça que tava fazendo a capa de outra revista. Então, é como se fosse um lance de metalinguagem, a moça, tipo assim, né, caindo de amores, de paixão pelo material do cara, né. E assim, tem outros personagens recorrentes, como o próprio Snoid. O Snoid, ela aparece, faz até um certo crossover, vamos dizer assim, com o Mr. Natural. Acho que no volume 2 lá, que é o do hospício, ele dá uma topada com ele, que é meio com uma rinha de seitas. Eu acho que eu falei isso no vídeo do Mr. Natural, se não fica aqui o adendo, né? É um material bacana. Eu não consigo esconder meu prazer, meu gosto por isso. Porque eu tenho muito esse apreço pelo humor mais pesado, pelas coisas mais bárbaras da vida, seja na ficção, né, principalmente, porque, né, a gente não pode fazer isso, por diversos motivos que seja, a lei, a convivência, a moral, a ética, aí se você é religioso, o lance da igreja, o teu padre de confiança, teu pastor, né, teu líder religioso, tem coisas que eu acho que estão aqui, né, pela visão anacrônica de hoje, certamente pegaria mal. E como eu mencionei anteriormente, o próprio lance, por exemplo, da Angel's Page já não dava certo antigamente. Ele ainda tomou muita porrada. E assim, eu não vou falar que é legal, porque não é. Realmente fica um negócio meio gratuito, meio jogado. Mas agindo o pressuposto que era esse lance desse ímpeto que ele queria botar pra fora, não tem o que fazer. Naquela época as coisas eram mais permissivas, hoje em dia não seria feito de forma alguma, né? Tem os seus motivos, claro, mas como eu falei assim, até com um colega uma vez, já que ele fez, vamos aproveitar que tá aí e no máximo dos máximos, vamos botar nota de rodapé falando que é errado, porque já foi feito, não tem o que fazer. Não pode fazer igual aquelas histórias lá, acho que do tio Patinhas, e querer censurar, tirar do catálogo, não publicar e não sei o que. Já que tá aí, vamos usar de exemplo, né, do que é ordeiro de ser feito, do que não é legal de ser feito, né. Agora, tirando esse lance da Angel's Page, tem aquele lance, né, que ele até brincava e tal, acho que eu botei pra vocês, eu fiz uma figurinha no final de algum vídeo aí, né, que é o lance do Crumb porco chauvinista, que é aquele negócio do machismo, que é aquele negócio dele se achar ao mesmo tempo um bosta, né, menos que mulheres, ao mesmo tempo ele também se acha mais que as mulheres. E nesse Mente Suja aqui, por exemplo, isso é intensificado, que aí são as taras dele elevadas a um grau muito maior. Falei tanto e acabei dando voltas que eu nem sei se esse vídeo vai agregar para vocês, porque, novamente, é um material extremamente simples na proposta, mas muito divertido. Eu sempre conto para os outros, sempre explico para os outros o lance da Angel's Page e de algumas coisas barra pesada, tipo, pô, será que o Crumb ele era babaca assim mesmo com a mulherada? E infelizmente a gente não consegue tirar o contraste do que é o exagero pelo humor, né, a persona cômica do quadrinho necessariamente, e o que seria o Crumb em si. Mas tirando de base o tanto que eu sei de ler nos materiais, de novo vendo o documentário e tal, eu acho que é muito o lance dele com os diabinhos na mente dele. E, tirando uma outra parada ali, né, de dar carcada em mulher ou alguma coisa nesse sentido, muito é um lance do exagero da própria psique dele, né? Ele pegava um desejo, alguma coisa, uma imaginação momentânea e extrapolava aquilo em forma de quadrinho. Então eu acho que, mesmo se ele tivesse essa capacidade, a coragem não teria. E isso aí foi bom, porque eu acho que até falei outras vezes, né, no lance de se sustentar, mas os quadrinhos para ele foi uma grande válvula de escape. Tem algumas entrevistas na internet e tal, eu até vi uma vez que ele fala que se não fosse os próprios quadrinhos para ele botar esse lance para ele extravasar, treinar, expurgar certos pensamentos, ele poderia estar no manicômio, ele poderia estar aqui no irmão dele, né, do outro lado, ele poderia ter surtado. Como eu falei, se não me engano, ou no Minha Vida ou nos Meus Problemas, para bem ou para mal, o Crumb é um sobrevivente. Ele encontrou a Aline, ele conseguiu superar várias das suas noias, das suas neuras, né? E esse material aqui do Mente Suja, ele aborda muito tempo ali, digamos, vamos supor, os 30 primeiros anos da vida dele. Vai de 60 e poucos umas coisinhas, depois tem umas paradas dos anos 90 e poucos, mas abrange uma fatia considerável da vida dele. E você vê que ele vai mudando um pouco o jeito dele. Ele começa a pôr até em autocrítica um pouco esse lance de como ele trata as mulheres, de como ele as representa e tal.
Eu não acho ruim, novamente, porque eu estou vendo isso como uma obra de humor, um bagulho de ficção. Porque se você vê, né, que nem o pessoal que é Red Pill ou qualquer outra coisa nesse sentido, que pega certos absurdos e tenta replicar isso no mundo real, no 3D da nossa vida cotidiana, né, não é uma parada que vai dar muito certo e não é nem minimamente aceitável também. Vale ressaltar também aqui, eu tô lembrando de cabeça, na edição da Veneta que é essa, tá? Eu não sei se é replicada em alguma ou se é um catadão feito à moda brasileira pelo Rogério de Campos, falando nele, tem um texto muito bacana ali no começo, falando do lance do Comics Code Authority, né, que é o código de ética dos quadrinhos, a versão americana deles lá, né, o original, fala um pouco da trajetória, acho que uma beiradinha do macartismo, todo o lance dos quadrinhos mais pesados do Crumb, como arranjou briga com a galera. Eu lembro muito do lance da Trina Robbins, que parece que ela é uma moça meio do direito das mulheres, meio feminista e tal. Se não me engano também ela foi a primeira mulher a desenhar a Mulher Maravilha, essa referência mental que eu tenho dela, por exemplo. Ela peitou muito o Crumb, ela brigava muito com ele, enquanto que o Crumb só queria fazer, tipo, deboche, pau na boca, não sei o que, gozações, né? Chamava ele de sexista, sabe? Umas coisas barra pesada, e ele, minha filha, eu tô fazendo isso pra zoar, tô fazendo isso pra sacanear, pelo amor de Deus, né? E ela pegava no pé dele, dava briga e tal, né? Além desse próprio texto da trajetória ali, contando uma boa fatia ali desse lance dos quadrinhos mais eróticos, né? Mais das filias e taras do Crumb, tem ali um textinho, e aí até muda a tipografia, o tipo da letra, né? Que seria um, digamos, prefácio do próprio Crumb, que é dali que eu tô tirando esse negócio pra vocês que eu tô falando, de que tem certas coisas que ficava martelando na mente dele, e ele ficava ruminando aquilo, ele queria pôr pra fora, e não dava, e não dava, e não dava, e quando ele não aguentava mais, ele transferia. Tinha vez que saía coisa muito bacana, tinha vez que saía barbaridade barra pesada, e tinha vez que saía coisa errada, como se fosse também, né, no caso da Angel's Page. Fiquem com as artes aí, muito obrigado por tudo, nos vemos no próximo episódio, um beijo, um abraço, nos vemos na próxima, tchau, tchau.